Isso. Bom dia, vai chegando, vai chegando, vai chegando na palavra do Senhor. Hoje, com muita presença, nós agradecemos a tua presença aqui, você acompanhando o nosso canal, acompanhando as mensagens que Deus tem usado através de nós. Então, nós vamos iniciar com uma oração. Deus poderoso, amoroso que és, Pai, que o Senhor possa estar direcionando, Pai, essa reflexão de hoje, que possamos trazer a tua luz, a tua graça, o teu amor para as pessoas, o teu propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, seja bem-vinda a mais um dia de devocional, onde nós vamos falar hoje, dia 1º de dezembro. Tudo tem um propósito, né? E nada é por acaso. Você não caiu aqui por acaso, você não chegou aqui por acaso. De alguma forma, Deus está nos convocando a estar aqui hoje, unidos em prol da sua presença e trazer a palavra que toca muito o nosso coração. Esse é o objetivo, tocar o nosso coração. E como tocar o nosso coração? Através das palavras. Que tudo tem um propósito. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Nun, homem quem está o Espírito, imponha as mãos sobre ele. Esse é o primeiro chamado da palavra de hoje. Deus criou cada coisa com um propósito, bem específico. Nada na criação é por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Você não está chegando aqui por acaso. E ele não nos dotou de talentos e dons espirituais, intelectuais e físicos para que fossem desperdiçados. Cada habilidade que você carrega, cada qualidade que o define, fazem parte de um plano maior. É como entender esse propósito, Paula? Como eu ter clareza sobre esse propósito? A paz interior é a chave. A paz interior é a chave. Em meio às dúvidas e confusões, a paz de Deus atua como uma bússola na nossa vida. Você precisa de um norte? A paz de Deus é o norte, guiando-nos para o caminho certo e levando a questionar o que Ele espera de nós em cada estação da nossa vida. Cada parada que você está vivendo, cada situação que você está vivendo. Quando a jornada é desafiadora, não é para nossa punição, mas para nos estimular a nos aproximarmos dele e amadurecermos na fé. Quantas vezes nós jogamos lá semente, mas não cuidamos dela? Ou então a gente tem um pensamento de que a fé, ela é um momento, ela é constante. Você tem que desenvolver a sua fé constantemente. É no silêncio, é no momento de oração, é no recolhimento. Há uma missão específica para cada qual você foi criado. Assim como foi Josué. Quanto maior essa missão, maior será a resistência que enfrentará. É natural, pois o próprio inferno se opõe ao avanço de quem carrega um grande chamado. Quanto mais intensa a oposição, mais claro o valor daquilo que você carrega para oferecer ao mundo. Muitas vezes não conseguimos enxergar a bondade de Deus em meio às dificuldades, e é nesse momento que a nossa visão limitada nos engana, fazendo-nos questionar se vale a pena tudo que fazemos. Muitas vezes a gente faz isso. Mas lembre-se, Deus te trouxe até aqui. Ele também lhe deu as direções para cumprir a sua missão. E é necessário interpretar o que cada circunstância da sua vida quer nos dizer. Qual a mensagem por trás de tudo que está acontecendo neste momento na sua vida? Tem um direcionamento? Busque este direcionamento. Não se acomode. Busque a palavra. Busque a intimidade com o Pai. É necessário interpretar que cada circunstância quer nos dizer.
Deus fala conosco através de situações, sejam elas boas ou ruins, visando o nosso crescimento e fortalecimento espiritual. Quando paramos de tentar enfrentar tudo pela lógica humana e nos abrimos para nos perguntar o que Deus pensa sobre isso que eu estou vivendo. O que Deus pensa sobre as minhas ações? O que Deus pensa sobre o meu trabalho? O que Deus pensa sobre o meu relacionamento? Escute. Aprende ao escutar. Não só falar, falar, falar. Vai ter o momento da fala e vai ter o momento da escuta. E o momento da escuta é o mais importante. É aquele onde você silencia os teus pensamentos. Em tudo dê graças. E veja que até o que não parecia ser um presente traz lições valiosas. Até aquele desconforto, aquela situação difícil, tem algo a aprender aí. Tem algo valioso para você. No fim, nossa alegria vem da confiança em Deus, pois, como nos ensina Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Levante e traga essa alegria para o seu dia, para os seus pensamentos, para o seu agir. Não se confunda com as distrações lá fora. Há um propósito aqui. Esteja presente para ouvir as palavras que chegam até você, seja através de um vídeo, através de uma mensagem, porque ele sempre responde. Pois então, na realidade, né, a gente precisa parar de brincar de viver, porque é isso que Deus requer de nós. Começar a entender que a nossa vida tem propósito, a nossa vida é muito mais além de pagar boletos, de comer, dormir, trabalhar, vai além disso. Quando a gente se percebe que é muito mais do que isso, a gente começa a perceber que temos um propósito. E Deus nos chama todo dia para esse propósito. Mas a gente cada vez mais se distrai com as coisas do dia a dia. E esses dias são tão corridos, esses dias cada vez são mais corridos. Cada vez mais o foco é trabalhar para conquistar, para ter mais, e ter mais, e ter mais, e ter mais, e alcançar, e alcançar. Não que isso seja errado, mas que a gente faça com propósito de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo é especial para Deus. Muitas vezes não somos merecedores, porque não reconhecemos a grandeza de Deus em nossas vidas. Mas a palavra de Deus hoje nos traz a reflexão para saber que somos os embaixadores de Deus nessa terra. E o que temos fazendo com o que Deus nos deixou? Porque Deus nos deixou muita coisa, muito poder, autoridade. Basta a gente tomar posse, se intitular disso e ser luz nessa terra. Por mais pequeno que a gente seja, a gente vai entregar aquilo que Deus preparou na nossa vida para entregar. Então, não é sobre ser pequeno ou ser grande, é sobre entregar aquilo que Deus te trouxe a essa terra para entregar. E fazer parte da videira verdadeira. Todos nós somos parte da videira verdadeira. Um é o galho, o outro é o caule, o outro é outra parte da árvore. E assim é composta a videira de Deus. Como fazer parte dessa videira?
se autoconhecendo, buscando a se conhecer e conhecer o Criador dessa terra que te enviou para esse propósito. Então, que possamos estar refletindo um pouco mais, tendo um momento só teu e Deus para reconhecer o teu propósito. Aquilo que você precisa começar a perceber, além das entrelinhas, além de um trabalho, além de só uma vida corrida. É isso que Deus nos traz hoje. Buscar a sua intimidade, o seu relacionamento com Deus. É isso que ele nos chama para acordar, porque a gente muitas vezes está dormindo e não para conversar com Deus, para perguntar para Ele: o que que o Senhor quer que eu faça? O que que o Senhor me deu que eu tenho de melhor que eu posso trazer e ser luz aonde eu estiver? Então, fica a reflexão de hoje para cada dia mais a gente buscar relacionamento, se conhecer, conhecer as habilidades que Deus nos deu e somos grandes com Ele, somos iluminados com Ele, podemos tudo com Ele. Diferente de fazer só esse corre todos os dias, e muitas vezes passa batido muita coisa, uma gentileza, uma ajuda ao próximo. Então, quanta coisa a gente pode fazer diferença no nosso dia quando a gente está com os olhos perceptivos com aquilo que a gente pode contribuir para o próximo. O próximo é Deus, o próximo é Jesus. Aquele que está necessitado é esse que a gente precisa ajudar. Ou uma gentileza para alguém que está necessitando do momento, ou trazer uma palavra. Então, a gente tem que estar atento aos sinais, estar atento àquilo que Deus quer de nós no nosso dia a dia. Muitas vezes não é umas coisas grandiosas, às vezes são coisas simples no nosso cotidiano, mas que a gente perceba e faça. Não deixe passar. Não fuja. Não se esconda. Deus não quer você escondido. Deus quer que você brilhe, que você ilumine aonde você estiver. É isso. Essa é a nossa missão. Que possamos estar refletindo e cada vez mais aproximado de Deus no relacionamento. Profunda essa reflexão sobre o nosso propósito, né? Que nós possamos silenciar, escutar qual a direção a ser tomada, aonde você estiver, em que contexto você se encontra hoje. A gente tem escutado muito que é sair das nossas zonas de conforto. Ah, eu faço desse jeito, dessa forma. Então, que tal você ser convidado a sair dessa zona? Fazer algo a mais pelas pessoas à sua volta, contribuir com uma palavra, é uma oração, como disse o Clésio. Então, são várias formas que nós temos de ser usados por Deus. Qual é a sua forma? Pergunte para Deus. Como é que eu vou entregar? O que mais aqui eu posso fazer que vai gerar frutos, que vai plantar aquela semente? Sempre voltado para o crescimento. Posso fazer hoje, agora, está de encontro com o que Deus deseja de mim, para que eu possa me alinhar ao meu propósito de vida. Todos nós temos um propósito. Todos. Então, essa reflexão vem muito de encontro às nossas zonas de conforto, onde nós estamos fazendo sempre a mesma coisa. E Deus está nos convidando a algo novo, novos recomeços, novas possibilidades, novas oportunidades. Lança-te, mova-se com Deus, com pensamento em Deus, direcionando sempre, sempre, sempre direcionado a Ele. Tudo que você fizer. A oração que nós vamos fazer aqui hoje, a da palavra, é: Pai,
Ajuda-nos a enxergar o seu propósito em todas as coisas e confiar no Senhor mesmo quando eu não entender. Que a sua paz me guie a cada passo e me dê a força para cumprir o chamado que preparou para mim. Amém. Que assim seja, aonde nós estivermos. E ele faz uma referência a Isaías 60. Levante-se, Jerusalém, e o seu rosto brilhe de alegria, pois já chegou a sua luz. A glória de Deus está brilhando sobre você. Então é sobre isso, é sobre tomar posse, é sobre conhecer o Deus que nos transformou, o Deus que nos deu a oportunidade de ter vida hoje. Porque Jesus não morreu à toa naquela cruz. Quando a gente toma consciência disso, a gente sabe que hoje nós temos a oportunidade de ter luz, de ter nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram, esse que fez tudo novo. Então a luz está a brilhar. A oportunidade está à sua frente. O que você está escolhendo? O que você está pensando? São pensamentos de vida ou de morte? O que você está falando são palavras de vitória ou são palavras de derrota? Então, isso muda a tua vida, isso muda os teus pensamentos, e isso, o que tu está plantando, que são as tuas palavras, as tuas ações, é o que você vai estar colhendo a partir de hoje para frente. Então, mude os teus pensamentos, mude a maneira de colocar as palavras, reflita sobre o que você quer viver. São vitórias, são luz ou é trevas? Depende do teu foco, depende aonde você está colocando o foco, depende aonde você está olhando. Você está olhando tragédia ou você está olhando vida? Então, muitas vezes é isso. A gente quer uma vida extraordinária, mas os nossos pensamentos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente fala, é só derrota, é só palavras ruins. E em vez de te levantar e te reconhecer como um filho que somos de Deus, nos escurecemos, porque precisamos mudar esse foco. E aqui a palavra de Deus nos levanta, nos mostra quem verdadeiramente somos, filhos amados de Deus. E é nessa maneira que temos que pensar, é desse ponto de vista que nós temos que intitular o que realmente somos, filhos de Deus, vencedores e iluminados. Se nós tomar posse dessa identidade, nós vamos ser transformados pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Que possamos refletir sobre isso. Que palavra você quer profetizar? De vitória na sua família, na sua vida, para os seus filhos, ou de derrota? Você é que escolhe. É a sua palavra, é a sua mente, é os seus pensamentos. Então, nós estamos aqui trazendo a reflexão sobre isso. Buscar as palavras e a luz de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para quem estiver à nossa volta. Essa é a mensagem de Cristo hoje. Amém, 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 amém. Vamos orar? Vamos orar. Deus poderoso, que palavra, Senhor. Que palavra, que virada de chave hoje, Pai. Que virada de chave, Senhor, para as nossas vidas. Cada dia mais possamos trazer a Tua luz, o Teu entendimento, para todos trocar de morte para a vida, de água para vinho. Todas as transformações que o Senhor fez foi trazendo da morte para a vida. Lázaro estava dias morto, mas o Senhor foi lá e trouxe vida. O Senhor levantou aqueles ossos secos
e trouxe vida. Então, quando a gente está conectado em Deus, quando a gente está conectado em Jesus, as coisas saem da morte para a vida. Que possamos fazer essa transformação e buscar o relacionamento com Deus. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Amém e amém. Amém, amém, amém. E lembrando que a paz de Deus nos dá a bússola que nos orienta para viver o propósito para o qual Ele nos criou. Gratidão por você estar aqui, gratidão por você se conectar com a palavra de hoje. Tenho certeza que de alguma forma Deus tocou seu coração. E é sobre isso. É sobre esse tocar. Por isso e por essa razão que estamos aqui. Gratidão pela sua presença. Nos vemos amanhã neste mesmo bate-local. Que Deus possa cuidar de nós nesse dia, cuidar das nossas atividades, do nosso trabalho, da nossa família, para hoje e sempre. Amém. Gratidão.